Olá, espero que você esteja bem. Seja bem-vindo a mais uma aula da comunidade Evangelho Puro e Simples. Aqui nós falamos da Bíblia de forma detalhada e profunda. Se esse conteúdo é do seu interesse, clique em curtir, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo para que a palavra de Deus possa chegar também a outras pessoas. Você assistiu a primeira aula sobre Gênesis? Não? Recomendo fortemente que você assista, pois eu estou seguindo uma sequência lógica que vai facilitar o seu entendimento. Se você começar a partir dessa aula, que é a segunda, uma parte muito importante você vai se perder, vai ficar para trás. Agora, para você que já assistiu a primeira aula, nós validamos o que foi escrito, período que foi escrito, por quem foi escrito. Você se lembra? Bem, vamos então ver o que Moisés ensina sobre Deus nesses versículos iniciais da Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. A partir desse relato, nós aprendemos que Deus sempre existiu. Você percebe que Moisés não explica a origem de Deus? Ele apresenta Deus. No princípio, Deus. Mas que Deus? De onde ele veio? Nenhuma palavra é falada a respeito disso. Deus é apenas apresentado como sendo autoexistente, como sendo eterno. Não tem princípio, não tem fim. Ele já existia antes do mundo ser criado, em contraste com os outros deuses, os deuses do Antigo Oriente. Nessas teogonias que eu mencionei na aula anterior, nós aprendemos que, de alguma forma, esses deuses foram gerados do caos da matéria, que viviam em conflito entre si. O Deus de Israel é simplesmente apresentado como aquele Deus autoexistente. Por isso que o nome dele, mais adiante, quando ele se revela e se apresenta, é esse, Yahvé, ou Yahweh. É o nome hebraico de Deus. O nome é composto por 4 consoantes hebraicas, Y, H, W, H, que é conhecido como tetragrammaton. Yahweh, ou Yahvé, a pronúncia correta é desconhecida. E mesmo os estudiosos mais comprometidos com o tema não sabem ao certo como pronunciar, pois para os judeus é um nome que não era falado. Então, em dado momento da história, como o nome não era pronunciado, não foi passado de geração em geração, e isso se perdeu. Agora vamos ver algumas questões práticas aqui. Há algum problema nisso? O quanto isso impacta na minha salvação? O quanto isso impacta nos meus estudos, nos meus conhecimentos? Zero. Isso não impacta nada. Até porque o nosso idioma não é hebraico e nós entendemos o que significa Yahvé ou Yahweh. A tradução é: eu sou o que sou. Seria como se Deus estivesse dizendo para Moisés e para todos nós: você não tem como me definir. Eu sou o que sou. Não tente me encaixar nos seus moldes e padrões. Isso não vai funcionar bem para mim, muito menos para você. Em uma das próximas aulas, eu falarei sobre o Deus invisível e entro em mais detalhes sobre esse tema. Mas voltemos ao foco e tema principal dessa aula, que é o livro de Gênesis, o início de tudo. Então, temos aqui que Deus sempre existiu. Existia antes de todas as coisas e existirá para sempre. Nós aprendemos também que Deus é um ser pessoal e não uma mera força ativa. Deus tem um plano, ele tem um propósito. Ele teve um objetivo ao criar as coisas e seres. Ele não criou tudo que existe por mero capricho, como a gente vê nessas teogonias e cosmogonias pagãs. Ele tinha um alvo, porque Moisés disse aqui: no princípio Deus criou. Se tem um princípio, é porque tem meio e tem um fim. É porque tem um propósito, tem um objetivo. Senão não faria sentido falar
no princípio. Logo, por inferência, nós temos aqui que Deus não é uma força impessoal, uma força ativa que está operando no meio da criação. O mundo não é regido por acaso, por sorte ou azar, por destino, mas cremos que há um Deus que sempre existiu e que criou com um propósito todas as coisas. Mais uma coisa que a gente aprende aqui é que esse Deus é todo-poderoso e autor do mundo. Ele criou todas as coisas. Tudo que existe foi criado por Ele. Essa expressão, no princípio, Deus criou os céus e a terra, é a maneira hebraica de dizer a realidade do que existe, o mundo que você pode ver e o mundo que você não pode ver, tudo que existe, os céus lá em cima, a terra aqui embaixo, o sol, a lua, as estrelas, tudo isso foi Deus que criou. Ele fez tudo e, olhando a natureza, os animais, a vida, o ser humano, os detalhes geográficos, geológicos, oceânicos, astrológicos, enfim, não existe nada na realidade que conhecemos que não tenha sido criado por Deus. Aliás, essa palavra criar, no princípio, Deus criou, é o verbo hebraico para se referir a Ele toda vez que ele aparece no Antigo Testamento. O sujeito para esse verbo é sempre Deus. Nunca é mencionado no Antigo Testamento e o homem criou, o homem fez. Esse tipo de ação é sempre atribuída e somente atribuída a Deus. Portanto, nós dizemos que Ele criou pela sua palavra, Ele criou pelo seu poder, Ele criou tudo. Temos um termo em latim que explica isso. É ex nihilo, que significa do nada. Isso significa que antes de Deus ter começado a criar o universo, nada mais existia, exceto o próprio Deus. E o oposto a esse termo, a isso, seria ex nihilo nihil fit, que também é uma expressão latina que significa nada surge do nada. É uma expressão que indica um princípio metafísico segundo o qual o ser não pode começar a existir a partir do nada. Essa frase, esse termo, ela é atribuída ao filósofo grego Parmênides. O princípio em causa pode ser colocado em relação à origem do universo. Cientificamente, já temos a prova de que nada surge do nada. Então, a teoria do Big Bang, por exemplo, ela já caiu faz tempo. E filosoficamente falando, porque aqui esse ponto é filosófico, temos também que nada surge do nada. De maneira que você não consegue e nunca ninguém conseguirá explicar a existência divina. Na Bíblia está escrito, em Provérbios 25, versículo 2: a glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Em Jó, capítulo 11, versículos 7 a 9, diz o seguinte: nós temos uma passagem que diz: acaso você pode desvendar os mistérios de Deus e descobrir tudo sobre o Todo-Poderoso? Esse conhecimento é mais alto que os céus. E o que você pode fazer? Então, é um tema que nos deixa maravilhados e que nós passaremos a eternidade inteira descobrindo. Sim, isso mesmo. Tem um vídeo também falando sobre a eternidade. Se será monótono ou não, o que faremos na eternidade? E posso te garantir, passaremos a eternidade inteira conhecendo e conhecendo e conhecendo a Deus, sem nunca o conhecermos em sua totalidade, pois a sua sabedoria e o seu conhecimento são inesgotáveis. Vejam o que temos em João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nós aprendemos aqui que Deus é distinto da sua criação. E isso aqui é muito importante para o nosso conhecimento e para o nosso avanço no estudo da Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus já existia antes da sua criação. Quando nós dizemos que, ainda de maneira figurada, Deus está nos céus, onde ele estava antes de existir o céu? Porque antes que os céus existissem, Deus já existia. Então Deus não está preso no céu. Ele não mora no céu porque Ele é quem trouxe à existência os céus e a terra.
ele é distinto da sua criação. Os deuses egípcios e os deuses cananeus, eles não faziam essa distinção. Para eles, Deus e natureza eram uma coisa só. Os deuses eram forças presentes em todo lugar com os seres vivos. É o que a gente chama de panteísmo. Tudo é Deus ou tudo está em Deus. Era a visão das religiões daquela época, que a natureza era divina. Por isso eles adoravam bois, vaca, bode, por isso adoravam o sol, a lua, as estrelas, porque para eles os deuses estavam misturados, estavam fundidos com a natureza. Mas o nosso Deus é distinto da natureza. Deus não é o mundo e nem o mundo é Deus. Deus não é a alma do mundo, como nas religiões pagãs. Ele é completamente diferenciado. Aliás, foi isso que deu origem à ciência moderna. A ciência moderna nasce na Europa cristianizada, no período medieval, quando já existiam civilizações mais antigas e de muito conhecimento, como os gregos, como os egípcios, como os chineses, que são culturas milenares, bem antes da Europa cristã medieval. Como todas essas culturas eram panteístas, então tentar entender a natureza era mexer com o segredo dos deuses, porque os deuses estavam em todo lugar. O trovão era um deus, um raio no céu era um deus, o próprio Thor, deus do trovão, né? Então você vai mexer com um cara desse? Você vai mexer com o trovão? E quem quer mexer com isso? Havia então uma mística e um medo. Mas o cristianismo chegou e disse: no princípio criou Deus os céus e a terra. Pode examinar a terra. Foi Deus que criou. Você não vai estar mexendo com Deus. Examina para ver e tentar descobrir como é que Deus fez todas as coisas. Todos os primeiros grandes cientistas, eles tinham base, formação, ideais cristãos. Eles nos deram os modernos ramos da ciência que conhecemos hoje. Exatamente porque o cristianismo desmistificou a natureza e permitiu que o homem começasse a analisar suas leis físicas, metafísicas, criasse a tecnologia para o bem da humanidade. Hoje o cristianismo está sendo afastado da academia, das faculdades, mas não pode negar a sua herança. Os modernos ramos da ciência, eles nasceram exatamente do interesse do homem de descobrir como o universo funciona. Isso só foi possível porque o cristianismo desmistificou, desdeificou a natureza e disse: Deus não é a natureza, nem a natureza é Deus. Deus criou toda a realidade. Ele é distinto da sua criação e é por isso que Deus não aceita ser adorado através da natureza. Por isso que ele diz que não quer imagem. Por isso que você não pode fazer representações de Deus. Você não pode adorar um bezerro de ouro como se fosse seu Deus. Você não pode adorar o sol como se fosse Deus. Você não pode adorar a lua como se fosse Deus. Você não pode adorar o homem como se fosse Deus, porque ele é distinto da sua criação. É muito importante esse ponto para você entender o cristianismo. Por que nós somos monoteístas? Por que não temos imagens? É exatamente por essa noção de Deus, por conta desses versículos aqui no início de tudo. Nós aprendemos que Deus não é a sua criação e não deve ser confundido com ela. Entretanto, ele está presente. Nós vamos ver no versículo 2 que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus está presente em tudo, ele é onipresente. Uma de suas características ou atributos que não é comunicável, ou seja, que não é transferível, pois somos feitos à imagem e semelhança de Deus, temos alguns dos atributos de Deus, mas alguns não foram transferidos para nós. Por exemplo, a onipresença. Já alguns foram transferidos para nós, como o amor. Já a onipresença pertence apenas a Ele. Então, Deus não é a sua criação, mas Ele age na criação. Ele está ativo na criação. Por isso que tudo lhe obedece. Ao contrário das cosmogonias cananitas, onde os deuses do caos traziam um problema ao Deus principal.
Tinha um Deus maior que precisava resolver os problemas que eles causavam. O que nós entendemos é que Deus é transcendente, que está sobre a sua criação, trazendo ordem. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e, por último, o que nós aprendemos a respeito do nosso Deus é que existe uma pluralidade de pessoas em Deus. No versículo 1, Deus criou. No versículo 2, o Espírito de Deus. A palavra Espírito, ruá em hebraico, significa vento. Só que não tem como traduzir vento aqui como se fosse algo, um sopro. A tradução correta é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Mais adiante nós vamos ler no versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quem são estes com os quais Deus falava, façamos? Façamos é plural. Deus não estava sozinho. No capítulo 3, versículo 22, o homem se tornou como um de nós. Ou no capítulo 11, versículo 7, desçamos e confundamos a linguagem do homem, naquele episódio da Torre de Babel. Então aqui você já tem o princípio, a semente da doutrina de que o Deus de Israel é uma pluralidade de pessoas. É um único Deus, mas nele você tem o Espírito e a palavra com a qual ele criou todas as coisas. Lá no Evangelho de João, nós temos, no princípio era o Verbo. Verbo é a palavra haja luz, haja isso, haja aquilo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O que Moisés ensina sobre o mundo? Primeiro, que os céus e a terra representam toda a realidade visível e invisível. Quando ele diz, os céus se refere a sol, lua, estrelas e terra, o nosso mundo observável, tudo que neles há. Segundo, que o mundo, tudo que existe teve um começo. O mundo não existiu sempre, ao contrário do conceito pagão de que a matéria e a água eram eternos e que os deuses vieram de lá. Portanto, o mundo não é autoexistente, mas ele depende de Deus. Terceiro, o mundo não é divino e nem Deus é o mundo. Quarto, o mundo e tudo que nele há foram criados em etapas, e não tudo e todos de uma única vez. Você vê que no verso primeiro é dito que no princípio Deus criou os céus e a terra. No verso 2 diz que a terra era sem forma e vazia. O primeiro ato de Deus foi da massa informe, de água e terra misturados. Água aqui representada por abismo, ou fonte subterrânea, como é usado o termo no restante da Bíblia. Tudo foi feito sem forma, não tinha ainda forma. Imagina aquela massa de água, de terra, em plena escuridão. É chamado vazio, porque não tinha ainda vida, não tinha seres que nela habitavam. A escuridão tomava conta de todas as coisas, porque Deus não tinha feito a luz ainda. Então, no começo, esse é o primeiro passo. Deus cria a matéria-prima, por assim dizer. A massa bruta era criada naquele momento. Nós aprendemos que o Espírito de Deus já se movia sobre a face das águas. Perceba, versículo 2. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Que abismo é esse? A resposta na frase seguinte: e o Espírito de Deus se movia sobre o abismo, sobre as águas. A palavra abismo, que representa as águas, então havia toda aquela massa sem forma, mas o Espírito de Deus se movia sobre ela. Essa frase aqui, o Espírito de Deus se movia, esse verbo, ele é usado várias vezes na Bíblia, na linguagem hebraica, para significar uma ave, algo como se fosse uma ave chocando o seu ninho, uma ave gigantesca sobre o seu ninho chocando os ovos, preparando as coisas para que eles venham à luz. É o mesmo verbo que é usado aqui. O Espírito de Deus sobre a criação, sobre a massa informe, preparando para o próximo passo, que serão os 6 dias onde Deus vai criar tudo. Isso significa que no tempo certo e no tempo apropriado,
dentro dos seus planos, Deus haveria de fazer esse mundo. Um mundo maravilhoso, complexo, rico, misterioso, que nós temos diante de nós e onde nós vivemos. Algumas aplicações práticas para terminarmos. Primeiro, receba esse relato pela fé. Aqui não se trata de um relato científico. Não coloque a ciência em rota de colisão com isso, porque o propósito da Bíblia não é dar um relato científico de como tudo começou. O que nós temos aqui é que Deus é o autor de tudo, não existe nada que não tenha sido feito por Ele, e a ciência não pode postular nada que seja contrário a isso. Na verdade, a ciência não postula nada contrário a isso. Uma coisa é ciência, outra coisa é o materialismo naturalista, que tem dominado pesquisadores, centros de pesquisa, cientistas já há muitos anos, que partem do pressuposto de que não existe Deus. O livro de Gênesis, ele não usa linguagem científica. Ele não foi feito com esse propósito. Ele foi feito para nos dizer todos esses pontos que a gente acabou de ver aqui. A matéria não é eterna. Ele tem um princípio. Há um Deus que sempre existiu e criou todas as coisas. É um Deus pessoal. Ele tem um propósito. Ele é distinto da sua criação. Ele criou o mundo através de etapas. Não criou tudo de uma vez. Muito embora até pudesse ter criado tudo de uma vez. Mas possivelmente Deus fez isso para nos mostrar que Ele é um Deus de ordem. Ele é um Deus de processos. Ele respeita processos e etapas. O Deus que organiza todas as coisas. Então, todos esses detalhes são muito importantes para o nosso estudo, para o nosso aprendizado, para as nossas reflexões futuras. Mas nós podemos sim aprender algumas coisas com a ciência também. À medida que a gente investiga como o mundo funciona, nós podemos aprender, mas nada que possa contradizer isso que a palavra de Deus nos diz. Por isso que Hebreus capítulo 11, versículo 3, o autor diz o seguinte: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Isso aqui não é uma matéria de ciência, isso aqui é uma matéria de fé, pela fé. Nós cremos que foi assim. A ciência não pode provar, nem desprovar. Nós recebemos como revelação de Deus. Foi assim que tudo começou. A segunda aplicação para nós, com esse estudo, nós não temos respostas para muitas perguntas. Se você vai esperar, se você está esperando, se você vai criar uma expectativa de que nós vamos ter respostas para tudo na Bíblia, essa é uma expectativa falsa. É uma expectativa que não será atendida. Ainda que você pesquise muito, porque tem muita coisa que a gente não sabe. Por exemplo, o tempo. Deus criou o tempo? Ou ele já existia? Deus vive no tempo. A Bíblia não fala nada sobre a origem do mal, por exemplo. No capítulo 3, nós já vamos encontrar o diabo no jardim. De onde é que ele veio? Os anjos foram criados quando? A Bíblia não diz. Então o que nós devemos adotar como postura é o seguinte: quando a Bíblia fala, nós vamos ficar com o que a Bíblia fala. Quando a Bíblia não fala, a gente também não fala, porque nós não temos respostas para essas questões. O que Moisés está informando aqui aos israelitas era aquilo que eles precisavam saber para entrar na terra prometida com segurança e dizer: essa terra é nossa por direito, o Deus Criador de tudo nos deu. Nós podemos especular algumas coisas, mas respostas definitivas nós não temos. Gênesis foi dado para você saber quem é Deus, o que é o mundo, por que nós somos maus, por que nós precisamos de redenção, de um Redentor, e para nos preparar para a glória eterna. Eu peço, leia então Gênesis com os olhos de um cristão, vendo ali o propósito redentor de Deus. De qualquer forma, esses versos iniciais do livro de Gênesis ensinam
que algumas visões de mundo são incompatíveis com a fé cristã e que não dá para conciliar, por exemplo, que o mundo é dominado por duas forças, o bem e o mal, chamado às vezes de dualismo. Você já ouviu esse termo? Às vezes chamado de maniqueísmo. É completamente incompatível com o que nós cremos. Só existe um Deus. A visão que às vezes o pessoal tem, que Satanás, que o diabo, ele tem o mesmo poder de Deus, Satanás é como se fosse um Deus ao contrário, não é real. Há só um Deus. Satanás é um anjo caído. É isso que a Bíblia explica para nós. Ele foi criado por Deus. Ah, mas quando? Não sabemos. A gente sabe que ele não é igual a Deus, porque ele foi criado por Deus. Ou então a ideia de eternidade da matéria, que a matéria sempre existiu, precisa fé para acreditar nisso. Então eu prefiro crer num Deus criador, como está na Bíblia. Outros vão dizer que o mundo se autopariu, se autogerou. De repente, do nada apareceu. Através de uma explosão, tudo aconteceu e foi criado, como o Big Bang, por exemplo. Eu confesso que precisa ter mais fé para acreditar nisso, nessas teorias, do que para acreditar no relato de Gênesis, de que foi um Deus que criou tudo, que o mundo se autogerou, como alguns cientistas ateus têm dito hoje, porque não tem explicação. É claro que tem explicação. Nós adoramos ao Deus Criador, Supremo, Soberano do Universo, conforme nos é dito nesta palavra. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um conteúdo vasto, denso. Veja bem, nós falamos de poucos versículos do capítulo de Gênesis 1. Estamos muito no começo. Eu não sei se essa aula você vai estar assistindo pelo YouTube ou se você estará acessando pela plataforma. Mas se estiver no YouTube, eu peço que você compartilhe esse conteúdo com outras pessoas para que a palavra de Deus possa chegar a cada vez mais pessoas, para que ela possa ir cada vez mais longe. Clique em curtir, se inscreva no canal. Agora, se você faz parte da comunidade Evangelho Puro e Simples, fique ligado na programação das aulas ao vivo no grupo do Telegram. Eu sempre passo o cronograma lá. Fiquem bem, fiquem com Deus e até mais.